Bem-vindos ao Segredo da Tela, o podcast onde desvendamos as histórias, mistérios e significados por trás das grandes obras de arte. No episódio de hoje vamos falar sobre uma das imagens mais emblemáticas da arte ocidental, a criação de Adão, de Michelangelo, pintada no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Essa obra, além de ser uma das mais belas e impactantes do Renascimento, carrega um significado profundo, unindo religião, anatomia e uma visão única sobre a relação entre o humano e o divino. Michelangelo, ao interpretar a Bíblia, fez algo revolucionário, colocando a figura de Deus em uma posição totalmente inesperada, e o corpo humano, com sua anatomia perfeita, como um reflexo dessa ligação sagrada. O toque entre as mãos de Deus e Adão, tão famoso, vai muito além da simples representação de um gesto. Ele traz à tona uma reflexão sobre a criação, o poder da vida e a conexão entre o ser humano e a divindade. Hoje, nós vamos analisar mais de perto essa pintura incrível, observar a técnica impressionante de Michelangelo e os enigmas que ela esconde na composição. Nós veremos também como essa obra continua a inspirar e a provocar discussões profundas sobre o papel da arte, a religião e a própria condição humana. A cada camada dessa pintura há algo novo para descobrir, e é isso que vamos explorar ao longo desse episódio. Para compreendermos a criação de Adão de forma mais completa, é fundamental situá-la no contexto histórico e cultural da época. Estamos no início do século XVI, um período de grandes transformações. O Renascimento estava em seu apogeu, trazendo uma nova visão das ideias clássicas da Grécia e Roma antigas. E no centro desse movimento estava Roma, que se tornara o coração pulsante da arte e também da cultura. Naquela época, Roma estava sob o domínio da Igreja Católica, que não só comandava a fé, mas também o poder político e econômico. Foi o Papa Júlio II, eleito em 1503, quem teve a visão de transformar Roma na capital da arte europeia. Em 1508, ele convocou Michelangelo para um novo projeto grandioso: pintar o teto da Capela Sistina. Embora à primeira vista a tarefa parecesse simples, ela se revelou um desafio monumental. Michelangelo, reconhecido principalmente por seu trabalho como escultor e com pouca experiência em pintura, aceitou o convite. E quando digo desafio monumental, me refiro não só à grandiosidade do projeto, mas também à complexidade técnica envolvida. O Papa Júlio II queria que Michelangelo retratasse no teto a história da criação do mundo segundo a Bíblia, com 9 cenas principais. E a criação de Adão não é apenas uma das cenas, mas se destaca como um dos momentos mais emblemáticos, não só pela posição no teto, mas também pelo seu conteúdo, que ressoou profundamente na arte ocidental. Michelangelo foi sem dúvida um mestre em capturar a anatomia humana de maneira impressionante. Sua habilidade para desenhar e esculpir o corpo humano ia muito além da superfície da pele. Ele conseguia entender e reproduzir a musculatura, os ossos e até mesmo os movimentos internos do corpo. Isso é evidente em suas esculturas, como a gente pode ver em Davi e na Pietà, e se reflete de forma magnífica em A Criação de Adão. Eu consegui ver o Davi de Michelangelo e também a Pietà pessoalmente, e posso dizer para vocês, é fenomenal. Para pintar essa cena, Michelangelo dedicou-se a um estudo profundo do corpo humano. Ele chegou a dissecá-lo, observando cada detalhe da musculatura, postura e articulação. Em A Criação de Adão, a figura de Adão não é apenas idealizada, mas também cheia de vigor físico. Os músculos definidos, os ligamentos visíveis e uma postura que transmite tanto uma certa passividade quanto uma atenção sutil. A forma humana é representada com tanta riqueza de detalhes que muitos estudiosos acreditam que Michelangelo capturou o movimento de Adão como se ele estivesse prestes a se levantar. Outro aspecto fascinante é o uso da perspectiva. Michelangelo não apenas pintou os corpos, mas os posicionou de uma forma que, ao serem vistos de baixo para cima, como qualquer espectador da Capela Sistina, as figuras ganham uma sensação de profundidade tridimensional.
O efeito de que as figuras parecem sair do teto e ganhar vida é fruto de um uso magistral das sombras e da perspectiva. Mesmo pintando deitado, Michelangelo conseguiu transmitir a sensação de movimento e também de vida, como se as figuras estivessem prestes a se mover para fora da tela. Isso demonstra não só a sua destreza técnica, mas também a sua compreensão impressionante da anatomia e da fisiologia humana. Agora vamos nos concentrar na composição de A Criação de Adão. Ao olhar para a pintura, logo somos atraídos para o centro, onde as mãos de Deus e de Adão quase se tocam. Esse é o coração da obra. Mas Michelangelo vai além da simples criação de uma imagem visual impressionante. Ele usa a composição para amplificar a tensão emocional presente nessa cena. Adão está deitado em uma postura serena e passiva, quase como se estivesse esperando algo. Sua expressão transmite tranquilidade, mas também uma sensação de expectativa. Já por outro lado, Deus está envolto em um manto vibrante. Ele se inclina para Adão com o corpo tenso e as mãos estendidas em direção ao homem. Há uma clara diferença entre as posturas das duas figuras, criando uma tensão entre elas. A composição funciona como um jogo de forças opostas, a passividade de Adão contra a energia dinâmica de Deus. Essa tensão é acentuada pela distância entre as mãos. Michelangelo deixa um espaço sutil entre elas, de modo que elas quase se tocam, mas ainda não. Esse vazio carrega um peso simbólico. O momento representado na pintura é aquele instante antes de Adão receber a vida. A distância entre as mãos sugere que, embora a vida esteja prestes a ser concedida, ainda há uma suspensão, um limiar entre o não ser e o ser. Esse quase toque cria uma sensação de antecipação, uma tensão visual. O olhar do espectador é naturalmente atraído para o gesto iminente, e o espaço entre as mãos intensifica a ideia de que o toque divino é algo transcendental, além da nossa compreensão. Essa espera, esse momento de conexão prestes a acontecer, é a chave para entender o que Michelangelo realmente quis transmitir com essa obra. Vamos agora mergulhar no significado simbólico, do toque entre Deus e Adão, que é o aspecto mais comentado de A Criação de Adão. Para muitos, este toque representa o momento em que a alma é transferida para o corpo, o instante em que Adão recebe a vida e a capacidade de raciocinar. Mas ao olharmos mais profundamente, podemos perceber uma interpretação ainda mais rica. Michelangelo não estava apenas retratando a criação física de Adão, mas também a sua criação espiritual. Além das interpretações que são as mais evidentes, existem algumas curiosidades e teorias fascinantes sobre a criação de Adão. Uma das mais intrigantes sugere que Michelangelo, de forma deliberada, escondeu o formato de um cérebro humano ao redor da figura de Deus. Ao observar atentamente, nós vemos que o manto de Deus, com sua posição, forma realmente a silhueta de um cérebro. Essa teoria sugere que Michelangelo não apenas representou o ato da criação fisicamente, mas também o introduziu em um plano intelectual. O toque divino não seria apenas o momento da transmissão da vida, mas também a infusão da razão humana. Outra curiosidade envolvente é o fato de que, embora Michelangelo estivesse pintando uma cena de tema cristão, ele abordava a obra como uma mentalidade quase científica. Ele não era apenas um mestre da anatomia, mas também um homem com um profundo interesse pelas ciências. Isso se reflete na maneira como ele representa o corpo humano, com uma precisão tão impressionante, quase como se ele estivesse pintando ao mesmo tempo a evolução do pensamento humano. De certa forma, a sua arte transcende o religioso, entrando no campo do científico, quase como se o artista estivesse não apenas capturando a criação de um ser, mas também o nascimento da razão e da inteligência. Por séculos, a criação de Adão não foi apenas uma das maiores obras da história da arte, mas também se manteve como um símbolo eterno da nossa busca incessante por compreender nossa origem, nossa humanidade e nosso lugar no vasto universo. Michelangelo, com sua maestria técnica e visão filosófica,
transformou o que poderia ser uma mera ilustração bíblica em uma profunda meditação sobre o vínculo entre o humano e o divino. Sua obra não se limita ao momento da criação. Ela explora a tensão entre o homem e Deus, a vida e a morte, a razão e a fé. A pintura é um elo entre essas forças, uma reflexão sobre a nossa própria existência. Cada detalhe de A Criação de Adão carrega um significado que transcende a mera observação. Cada músculo esculpido, cada linha na tela reverbera com um poder simbólico. O toque que vemos, ou não vemos, tão próximo e ao mesmo tempo distante, representa o poder da arte como uma linguagem atemporal que fala diretamente ao coração humano. Michelangelo, ao pintar o teto da Capela Sistina, utilizou a técnica do afresco, uma técnica antiga que consiste em aplicar pigmentos sobre uma camada de gesso úmido. Isso permite que as cores se integrem à superfície, criando uma obra mais duradoura e vibrante. A aplicação do afresco exigiu um domínio absoluto das técnicas de pintura, e Michelangelo, como sempre, demonstrou sua maestria. Mas o que realmente destaca A Criação de Adão é a forma como ele soube manipular a luz, a sombra e a anatomia para dar vida às suas figuras. A anatomia humana, como já vimos, é um dos maiores triunfos de Michelangelo. Em termos de cores, Michelangelo optou por uma paleta de tons vibrantes, mas naturais. As cores não são excessivamente saturadas ou artificiais. Elas buscam representar a realidade de forma mais fiel. O manto de Deus, com seu vermelho vibrante, contrasta com o verde azulado do céu, e a terra marrom acinzentada que envolve Adão. Esse contraste entre as cores quentes e frias é uma maneira de destacar a diferença entre o divino e o humano. Assim, cada detalhe da composição de Michelangelo, desde a escolha das cores até o estudo minucioso da anatomia, foi meticulosamente planejado para transmitir mais do que uma simples cena de criação. E antes de finalizarmos, é importante olhar para o que aconteceu com Michelangelo após essa obra monumental. Ao terminar o teto da Capela Sistina, ele não só revolucionou a pintura, mas consolidou seu nome como um dos maiores artistas da história. No entanto, sua vida tomou outros rumos, tanto pessoais quanto profissionais, que o levaram a novos desafios. Embora tenha se tornado mundialmente famoso por sua pintura, Michelangelo sempre se considerou mais um escultor. Após a conclusão da Capela Sistina, ele seguiu com projetos escultóricos grandiosos, como a famosa Pietà e o Davi, além de continuar com o projeto monumental para o túmulo do Papa Júlio II, incluindo a escultura de Moisés. Sua paixão pela escultura foi constante e ele sempre buscou reinventar sua arte. Michelangelo também enfrentou desafios pessoais e emocionais. Uma figura solitária, frequentemente descrita como introspectiva e distante. Ele dedicou sua vida ao trabalho com uma intensidade quase obsessiva. Sua busca pela perfeição e seu confronto com suas próprias inseguranças marcaram sua trajetória, mas também o impulsionaram a criar obras que desafiariam os limites da arte por gerações. Michelangelo faleceu em 1564, aos 88 anos, deixando um legado que jamais será esquecida. Sua arte, assim como A Criação de Adão, continua a falar conosco, transcendendo o tempo e a história, mantendo-se como um testemunho da complexidade e da beleza humana. Michelangelo, com sua capacidade única de traduzir os dilemas humanos e divinos em formas de arte atemporais, permanece até hoje como uma das figuras mais fascinantes e influentes da história. A Criação de Adão é apenas uma das muitas obras que definiram sua carreira. Sem dúvida, é a que ressoa com mais força, capturando a essência da sua visão artística e filosófica. Esperamos que você tenha se sentido inspirado e tocado por essa análise. A arte, como A Criação de Adão, tem o poder de nos conectar com o que há de mais universal e humano, transcendendo o tempo e as barreiras. Fique com a gente para mais episódios de Segredos da Tela, onde continuamos a desvendar os mistérios da arte, um segredo de cada vez.